Boa noite a todos. Sejam bem-vindos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Instrução de Cáritas, o Espírito Cáritas. Meu nome é Caridade. Sou o caminho principal que leva a Deus. Segue-me, pois sou o objetivo a todos os deveres visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e com o coração aflito vos digo: meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-las. Procurei em vão consolar pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que vos protegem, não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ter me ouvido e voltavam para mim os seus grandes olhos ansiosos. Via-se em seus pobres rostos que o corpo, esse tirano do espírito, estava com fome e que se minhas palavras tranquilizavam um pouco seu coração, não enchiam o seu estômago. E eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, bem jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger este pobre e pequeno ser, que se alimentava ao seio estéril apenas de um alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e também sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, sem coragem, eles que nunca mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Eu, com o coração tomado de compaixão e que nada tenho, fiz-me de mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e sensíveis. Por isso, venho até vós, meus amigos, e vos digo: há por aí infelizes cujo prato não tem pão, cuja lareira não tem fogo e cuja cama não tem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse vossa linha de conduta, não teríeis mérito de vossa boa ação. Apenas vos digo: eu sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Levando os nossos pensamentos a Jesus, Senhor Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos nesta casa bendita de oração, que foi nos preparada desde cedo para receber a todos de braços abertos. Peço a Ti, Jesus, e aos nossos bons amigos espirituais da casa, que intuam a todos os nossos trabalhadores da casa, que têm por único objetivo de ajudar a esses irmãos, sendo eles encarnados ou desencarnados, que vêm à procura de ajuda. Então, que eles possam ter uma palavra de amor, um gesto de carinho a todos. Quanto à nossa palestra da noite, que ela possa nos trazer inspirações boas, que ela possa
nos motivar sempre a seguir no caminho este que vós nos deixaste, Mestre, caminho de amor, de paz e principalmente de caridade. Mestre Jesus, sendo assim, amigos espirituais da Casa Fonte Viva, eu peço-vos licença para iniciarmos a palestra da noite. Que assim seja. Vou chamar o nosso palestrante hoje, que vocês conhecem bem, o nosso amigo Jerônimo. Boa noite. Obrigado, José Luiz, por essa maravilhosa leitura, muito oportuna e relacionada com o nosso tema da noite. Cada situação que ele relatou na leitura é meta para nós, como humanos neste planeta, onde quer que vivamos, em qualquer parte dele. Então, servir é da nossa natureza. Servir é divino. Quero começar com algo mais simples e que vocês podem me ajudar ao lembrar de atitudes que temos no dia a dia. Quem aqui já ajudou um deficiente visual a atravessar a rua? Quem já ajudou um idoso, uma idosa a subir ou descer uma escada? Somos todos servidores. Quem já ajudou um vizinho cuja bateria do veículo descarregou e emprestamos o cabo, nosso veículo, para carregar a bateria? Pois é, isso faz um mundo melhor, com atitudes assim, simples. E daí, nós temos outras atitudes ainda mais nobres. Quem já doou sangue? Eu ainda não. Admiro quem o faz e incentivo. Quem, e aí não precisa levantar a mão, porque aquele princípio que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez, mas responda aí, só contigo mesmo. Quem já doou dinheiro para entidades de caridade? Pois é, existem muitas formas de servirmos. Seja doando, seja trabalhando. Servir. E é um verbo, uma virtude muito divulgada, muito incentivada em todas as religiões. Não poderia ser diferente. Servir faz um mundo melhor. Ao pesquisar para montar a palestra, vi que noutras religiões temos músicas lindas, enaltecendo a virtude do servir. Precisaríamos de bastante tempo para colocar aqui, mas que agradaria aos ouvidos e à mensagem. Então vamos abordar aqui de várias obras, principalmente obras espíritas, claro, para que saiamos daqui com mais vontade ainda de servir. E que essa palestra, então, ela é um agradecimento a quem serve e um fortalecimento a manter essa atitude. E é para servirmos quando? Naturalmente, sempre. Mas claro, também, sempre que possível.
Se não for possível, se for perigoso para você, em vez de ajudar, ainda vai complicar, então não, né? Sempre que é possível, sim, sirvamos. E por quanto tempo? Pela eternidade. Não sou eu que digo. A espiritualidade superior, como vamos mostrar aqui já. Esse sinal representa o quê? Infinito. Interessante, né? Que se a gente pega aqui e segue, ó. Olha lá, olha, não tem fim. Por isso, ele simboliza o infinito, que é o tempo pelo qual devemos servir. No livro Confie e Serve, de Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier e Carlos Bacelli, temos esse texto de Emmanuel, chamado Mensagem: o serviço é infinito. A luta é imensa, mas não esqueçamos que a essência do êxito reside na qualidade e não no número. Porque há quem possa ajudar só um pouco, mas é o que pode, é tudo o que pode, então tem qualidade. E também há uma relatividade com relação à quantidade, porque se alguém pode ajudar bastante, mas ainda não ajudou bastante, ajudou um pouco, mas aquele que foi ajudado, essa ajuda pode ser tudo que ele precisava. Então, tem qualidade sim. O óbolo da viúva, que está em Marcos, capítulo 12, de 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, de 1 a 4, mostra esse valor, mostra essa qualidade. Gasofilácio, é um nome estranho, né? Mas uma fila para depositar ofertas neste gasofilácio estava seguindo, e a maior parte das pessoas ali colocavam ofertas vultosas, eram pessoas de posses. No meio delas, uma viúva depositou apenas 2 moedas, esse óbolo, uma moeda de pequeno valor da antiga Grécia. Daí, Jesus chamou os apóstolos, que estavam todos presentes ali, assistiram isso, enquanto os outros depositaram grandes quantias, ela só 2 moedas, de pequeníssimo valor, quase nada, comparada aos outros. Jesus chama os apóstolos e diz: saibam que ela depositou aqui mais do que todos os outros. Como assim, mestre? Sim, porque enquanto os outros depositaram, embora grandes quantias, foi apenas uma pequena parte do que eles têm, ela entregou tudo o que tinha. E saibam de mais um detalhe: na cultura judaica, a viúva, ela é ajudada financeiramente e dela não é mais obrigado a dar esse tipo de ajuda. Pegar aquela fila e depositar ali algum dinheiro. No entanto, ela teve a iniciativa de, mesmo assim, não ter a obrigação, igual aos outros, ir lá e depositar. Ganhou ainda mais valor essa oferta. Aí está a qualidade da oferta, um dos exemplos. E agora a ciência vem nos apoiar a termos essa atitude de servir. Pesquisa mostra que fazer o bem traz efeitos positivos para o corpo e para a mente. Na Universidade de Harvard, Estados Unidos, um teste que levou em conta critérios de moral a 1.209 pessoas adultas
E elas foram acompanhadas por médico por 1 ano. E o resultado foi este: quem ajuda o próximo tem menos risco de desenvolver patologias, doenças, como depressão e doenças cardíacas. E reduz também a ansiedade, que está ligada com a depressão, né? Quem quiser ver esta reportagem com mais detalhes, na revista Abril, aqui está o link. Quem reconhece este símbolo? Tem a ver também, contemporâneo às cruzadas. Ainda não. É o símbolo de uma ordem religiosa e militar que existiu de 1118 a 1312. Foi criada para proteger os cristãos que eram atacados, assaltados, mortos pelos muçulmanos quando da travessia do deserto para chegar à Terra Santa, Jerusalém. Então eles foram criados para isso, para proteger estes cristãos. E por que eu estou colocando aqui? Eles tinham votos de castidade, de pobreza e de obediência. Eles estudavam, se tornavam sábios, eram guerreiros e eles tinham um lema que colocava Deus acima de tudo na sua defesa do próximo. Esse lema foi tirado do Salmo 115 da Vulgata. Vulgata, que é a Bíblia latina, ela foi traduzida por São Jerônimo no ano de 386, direto do hebraico. Non nobis Domini, non nobis, sede nomine tuo da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a glória de teu nome. Porque quando a gente serve, estamos servindo o próximo também filho de Deus, como nós. Estamos servindo a Deus. No livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, no capítulo 3, Provocações, ela nos diz: ensina, persevera no ideal, mas não te consideres dono da verdade, servindo com amor, e não estacionando para colher resultados ou observar frutos. Quantas vezes a gente faz algo pelos outros e não recebemos um obrigado, não recebemos um reconhecimento? Daí, às vezes, a gente pode pensar: não vou fazer mais isso para ele, não reconhece, não diz obrigado. Não, de forma alguma. Se a gente pode promover uma mudança no outro para melhor, ótimo. Mas se a gente não consegue, não vamos nós mudarmos para menos do que a gente era. Tá certo? Vamos manter. E aguardar recompensa por aquilo que a gente faz não convém. Pensa assim: eu estou plantando bem, então deverei colher o bem. Mas e se você já colheu? Porque se você está
dando, se você está ajudando, servindo, é porque você tem esta capacidade, você tem o recurso. Quem sabe você pode considerar que já recebeu. Alguém lembra o que é isso? O senhor lembra? Não. Quem lembra como chama? Ah, sim, eu não falei o nome lá da ordem, né? Que a senhora ali lembrou. Os Cavaleiros Templários, tá? Daquele escudo. E qual o nome dessa peça? É uma espécie de cavalete? Flip chart, isso mesmo. Esse é o recurso que eu tive quando eu era supervisor numa loja e para treinar as equipes, a equipe, para dar instrução. Eu, numa das palestras, utilizando isto, eu quis passar para eles a oportunidade que um vendedor tem de ser uma pessoa especial. Por quê? O vendedor precisa ter algumas características indispensáveis: atenção, paciência, simpatia, conhecimento, didática, certo? Para vender. Pois bem, aí ele é bem sucedido no seu trabalho. Mas quando termina o expediente, ele vai para a rua e age diferente, ele está desperdiçando essa oportunidade. Ele dá uma fechada no outro carro, ou toma uma fechada, ele xinga, ele bate a porta, não sorri, não cumprimenta quem ele cumprimenta. Então, a oportunidade de ser uma pessoa especial está ficando de lado. Por outro lado, se ele mantém a sua característica de bom vendedor, que é bem sucedido no que faz, lá fora, no restante da sua vida, ele se torna uma pessoa especial, como a sociedade precisa. Ele vai ter simpatia, vai ter paciência, tolerância, didática para explicar, certo? Então eu me apeguei à palavra servir. Quando lá no flip chart eu fui colocar, primeiro coloquei em maiúsculo, depois eu fui escrevendo para que as pessoas pudessem ver de longe, pus bem grande. A hora que eu escrevi essa primeira sílaba, falei, opa, me veio uma inspiração. Ser. Para servir, tem que ser. Tem que vir. Para servir, tem que vir a ser. E aí, você vindo a ser, você tem mais condições de servir. Está ligado? Olha que maravilha. Por quê? Pensa, uma pessoa que quer ajudar e ela não sabe daquilo que é para ajudar, se ela se coloca ali com iniciativa, mesmo com boa vontade, muitas vezes ela pode prejudicar, pode atrapalhar. É importante que ela saiba o básico para ajudar. Então ela tem que vir a ser. Também pensa no seguinte, e eu costumo sugerir isso, quando encontro uma pessoa da minha convivência que está ficando depressivo, está se deixando de lado, falo, olha, ela está precisando de ajuda, né? Ela pede ajuda até. Sabe qual é a melhor ajuda que eu tenho para te dar nesta hora? É uma sugestão. Vai ajudar. Vai lá na sua igreja, vai lá no centro, vai onde você frequenta, vai em alguma instituição que precisa, vai visitar hospital, asilo, vai ajudar de alguma forma. Você tem alguma habilidade, algum conhecimento, vai contar história, vai fazer algo. Daí a pessoa, como que ela vai fazer isso? Ela vai ter que sair de casa, ela vai ter que se arrumar. Aí, já mudou, já melhorou.
Ela vai ter que ter a iniciativa de ir até o local, e lá ela vai conviver, ela vai ver outras situações, e ela vai ver que a situação dela não é tão crítica como ela pensava, e vai mudando. Então, para servir tem que vir a ser, e para vir a ser tem que servir. Naquele mesmo livro, Desperte e Seja Feliz, do capítulo 18, autorrealização. Serve, determina, enfático o verbo, a palavra de Deus. Impossível manter-se alguém em paz de consciência longe do serviço iluminativo, de preservação e desenvolvimento do bem. Vocês viram naquela pesquisa lá de Harvard, a ciência mostrando fazer o bem que faz para você? Ociosidade é isto, ó, é ferrugem nas engrenagens da vida. Do meu livro As 1000 Frases, são 290 temas, no tema trabalho, eu extraí uma das frases. Esta: quando se faz o que gosta ou se gosta do que faz, o trabalho é uma bênção. E servir é um privilégio. Por quê? Quem serve? Quem tem o que dar. Quem tem algo a oferecer, um trabalho, um dinheiro, um bem, um produto. Então é um privilégio. No livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado Chico Xavier, capítulo 4, antes de servir. Jesus disse, está em Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nosso guia, nosso mestre absoluto. E continuando, lá em Mateus 20, 28, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o que vos sirva. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nas instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, temos esta mensagem da irmã Rosália, dada em 1860, 3 anos depois do livro dos Espíritos. Olha só, estamos falando para lembrar de não aguardar uma recompensa. Planto bem, colherei o bem. É isso? Provavelmente acontecerá mesmo, mas é bom pensar que já tem esse bem. Por isso que você está tendo a condição de dar. Mas olha só, se pudesseis saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem pude servir na minha última existência, nem ela imaginava, quando encarnada, que teria essa surpresa da grandeza da resposta daqueles a quem ela serviu. E essa grandeza é ainda maior quando quem serviu serve sem esperar. Serve por amor de servir, porque servir é divino. Querendo ou não, todos nós somos exemplos. Então sejamos, claro, bons exemplos. Eu extraí 3 slides de uma das minhas palestras de segurança no trânsito para mostrar isto. Olha,
começando na família, né? O irmão mais velho, conduzindo o irmão mais novo, levando até a escola, passando pela faixa de pedestre, ensinando, levando a mochila dele até. E tem um princípio no próprio Código de Trânsito, que os veículos maiores devem promover a segurança dos menores e, principalmente, o do pedestre. Olha lá. E uma pergunta que eu tinha feito, né? Quem já atravessou, ajudou a atravessar, um deficiente visual, não é de qualquer forma. Aquele tal do vir a ser também tem a ver aí. É simples, né? Mas tem. Porque se você for ajudar um deficiente visual a atravessar a via de modo errado, pode dar problema, ele pode cair. E tem deles que te responde até firme. Como é que se ajuda? Se ajuda se colocando adiante dele, estendendo o braço, ou se ele te orientar de outra maneira, apoiando no ombro. Por isso, se comunicando com ele. Aí você se coloca numa posição mais apropriada para ajudar. E ajuda muito mais, serve muito mais. Aí, aproveitando que estamos falando desse, eu coloquei, para a gente, en passant aí, temos esses 3 tipos de deficiência visual. O cego com a bengala branca, quando é só uma baixa visão, bengala verde, né? Faz parte. Se a gente vai ajudar, quando a gente sabe identificar, a gente ajuda mais. E quando é vermelho e branco, ele é surdo e cego. Aí, ele normalmente, ele estará já com alguém lá o amparando, né? Tem a ver com a qualificação, no nível da espiritualidade, que busca médiuns com qualidade para receber mensagens edificantes, nobres. Ele não transmite essa mensagem para qualquer um. Tem que vir a ser uma pessoa com uma moral mais elevada, para que tenha sintonia e seja mais apto para receber as mensagens na mediunidade por espíritos superiores. Ninguém tomaria lá no livro dos médiuns, né, o capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Então é onde, quanto mais a gente se qualifica para aquilo que a gente quer servir, mais terá qualidade este nosso serviço em proveito de um resultado melhor. Em 1 Pedro 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas várias maneiras. A gente dá um passo na rua, a gente vê situações onde a gente pode ajudar. Às vezes pode ter um obstáculo numa calçada que para a gente é fácil de passar, mas dependendo quem passe ali com mais pressa ou com algum limite de locomoção, tropece, caia. Então convém que a gente ou tire o que está obstruindo ou sinalize. É algo simples que a gente possa fazer, entre muitas outras atitudes. E dentre essas muitas outras atitudes estão aqui, o José Luiz leu para nós, né, da caridade, de tantos irmãos que têm necessidade e que um pouquinho que a gente ajuda, mas um pouquinho do outro, esse servir alcança um grande resultado. Aqui é uma sequência dessa publicação da revista Veja. Está naquela mesma publicação daquela pesquisa lá de Harvard.
com financiamento do Instituto Nacional de Desordens Neurológicas e Doenças Cerebrovasculares americano, um neuropsiquiatra e um neurocientista brasileiros submeteram candidatos a trabalhos voluntários, pessoas já acostumadas a realizar trabalhos voluntários, a ressonância magnética, no momento em que decidiam se iam ou não participar de uma ação. O que será que foi detectado? Olha, descobriram que o ato de fazer o bem ativou regiões cerebrais relacionadas ao prazer e aos sentimentos de apego e pertencimento. Esse apego aqui é aquele apego que se refere não ao apego na parte negativa, de apegado às coisas, não, é de afeto ao grupo, às pessoas que pertencem, que trabalham com essa mesma finalidade. Está vendo? É a ciência provando além do que a gente já pode constatar no nosso dia a dia. Quando você faz uma atitude que ajuda o outro voluntariamente, como você se sente? Até mesmo se o outro não disse obrigado, tá? Naquele momento você pode se chatear, mas quando você olha a sua atitude, que você pôde ajudar e fazer, e o resultado que alcançou, é uma satisfação, é uma alegria, é uma conquista tua. No livro Pão Nosso, capítulo 26, Trabalhos Imediatos. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, ou seja, pertinho da gente, no nosso dia a dia, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particulares, e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, lembrando, tanto quanto possível. Este foi Rabindranath Tagore, um polímata indiano, autor de vários livros. Polímata é uma pessoa versada profundamente em várias ciências. Olha que frase de humor e muito oportuna para nosso entendimento aqui da nossa alegria de servir. Adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era uma alegria. Está vendo? No livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, um livro em que ela faz um estudo das limitações humanas, dos desequilíbrios emocionais e aponta terapias práticas para a busca desse equilíbrio, desse amadurecimento. Tudo com base no Evangelho e no Espiritismo, e tendo como modelo Jesus, que ela destaca lá exatamente como o homem integral de todos os tempos. Os suportes morais e espirituais contribuem para a mudança da rotina, abrindo espaços mentais e emocionais para o idealismo. Que idealismo? Do amor ao próximo, da solidariedade, dos serviços de enobrecimento humano. Isso tudo ligado para ser o homem integral, a mulher integral, é o ser humano integral. No capítulo 12, Consciência Ética, o homem integral compreende os reais valores e avança, sem timidez, sem pressa, sem temor. Sua existência se torna útil para o meio social, sendo parte ativa da comunidade que passa a servir. Sem autoritarismo, nem prejuízo emocional para si mesmo ou para o grupo. O que isso lembra? Às vezes não é nem para lembrar, né?
Um livro meu que ainda não está publicado, no capítulo 9, Motivação, tem uma parte que é específica para política. Lá eu digo isto, ó: ao homem evoluído, política é oportunidade de servir. É chance de ouro que tem para adiantar-se a passos largos na sua vida espiritual. Porque estejamos encarnados, desencarnados, nossa vida plena é a espiritual. Política é dar de si. Pois é, não é o que vivemos atualmente, certo? Não é, mas é isso que tem que ser. É isso que nós, como humanos, temos que alcançar um dia. Em Atos dos Apóstolos 20:35, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: existe maior felicidade em dar do que em receber. Olha que bênção. Porque quem é que dá? Quem tem. Quem é que ajuda? Quem pode. Então, aí está a maior felicidade, a maior bênção. No livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, capítulo 49, a preguiça. Não se compreende, pois, como possam alguns alimentar a ilusão de que lhes seja possível ganhar o reino dos céus apenas pela fé. Apenas pela fé, sem o concurso do espírito de serviço, sem a prática do bem. Não dá. Só pela fé. Tem que colocar em prática. Pegaram 3 pedreiros que estavam na mesma obra, fazendo a mesma tarefa, em pontos diferentes da obra, e fizeram 3 perguntas. A mesma pergunta para os 3, aliás. A pergunta é: o que é que você está fazendo? O primeiro respondeu isso: estou assentando tijolos. E o segundo: estou levantando uma parede. Já está tendo uma visão mais ampla, né? A visão mais ampla contribui mais para o resultado, porque às vezes pode estar assentando bem, mas tem um jeito mais apropriado para o resultado. E o terceiro: olha a visão deste. Estou construindo uma catedral. Alguém conhece? Que catedral é esta? Não. Eu não conhecia, fiquei conhecendo hoje na busca para colocar aqui no slide. Catedral de Fortaleza. Bonita, né? Pois é, de tijolo em tijolo, pedra em pedra, reboco em reboco, se constrói. No livro Nosso Lar, do Espírito de André Luiz, psicografado Chico Xavier, capítulo 13, no gabinete do ministro, o servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, conquista os companheiros e conquista os interessados no serviço. Claro, a gente quer gente que venha agregar, né? E nenhum administrador intermediário será útil aos que ama, se não souber servir. De todo lado que a gente pesquisar e for a temática construir, edificar, realizar, esta palavra estará presente. Servir. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, a Deus, que é o doador universal. Ele que nos deu toda a oportunidade, tudo que temos, que nos tivemos a possibilidade de conquistar, porque Ele possibilita. No livro Confie e Serve, página 3, aquele mesmo livro que a gente tratou lá no início,
esse texto de Emmanuel, servir é metade do sucesso, metade do êxito. E confiar é a outra metade, servir e confiar. Por isso que tem o título ali. Quem serve sem o propósito de compensação, a recompensa, o que eu levo? Me lembro de um amigo no trabalho, muitíssimo boa gente, ele é paraplégico, eu aprendi muito com ele no serviço, e quando a gente fazia um elogio, ele falava, a minha parte eu quero em dinheiro. Era brincadeira, porque na realidade ele era ali um grande servidor. Ele ficava com a antena ligada, ele via uma necessidade, ele dizia, ele apontava, ajudava. Então, sem o propósito de compensação, quem serve assim acumula simpatia alheia e a força do bem. Isso você leva contigo por onde for. Então, para vir a ser, tem o quê? Que ser, vir. Para encerrar, quero apresentar a vocês um presente que nos deixou esta sorridente senhora, poetisa e escritora chilena, Gabriela Mistral. Qual será o título do poema? Como você adivinhou? Perfeitamente. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivem, aceite-o você. É muito belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Uns criticam, outros constroem. Seja você o que serve. Servir não é faina, trabalho, lida de seres inferiores. Pelo contrário. Seja você o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. Há a alegria de ser puro e há de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa e imensa alegria de servir. Vamos falar todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Servir. Se alguém quiser acessar alguns dos textos meus, poemas, poema de palestra anterior, do perdão, por exemplo, este é meu site. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, somos elevados
fortalecidos pela palestra da noite, Senhor Jesus, que ela possa ter plantado em nossos corações a semente para que nós, através de nossos atos e nossas atitudes, possamos fazer com que ela germine. Peço a Ti, Mestre Jesus, que nos intua sempre a lidar com os nossos irmãos e tratá-los da mesma forma em que gostaríamos de ser tratados. Que ao sair desta casa, certos de que estamos melhores do que quando aqui chegamos, que sejamos acompanhados pelos nossos bons espíritos da casa, nos protegendo sempre e nos incluindo. Certos de que na quinta-feira que vem possamos ter mais esta oportunidade de estarmos nesta bendita casa. Sendo assim, Mestre Jesus, amigos espirituais da casa, eu peço-vos licença para encerrarmos a palestra da noite. Que assim seja.